Olá, mulheres positivas! Ou melhor, olá, que tal, mulheres positivas? No programa de hoje, a conversa vai ser um pouco diferente. É que eu e a Tati Paz, líder do Mulheres Positivas lá na Espanha, recebemos em Barcelona 4 mulheres absolutamente incríveis. Mulheres que cruzaram fronteiras, recomeçaram longe de casa e escolheram ser protagonistas da própria história. Vem com a gente acompanhar a jornada de Manu Moraes, Fernanda Monteiro, Paula Coelho e Bia Rodrigues. Eu estou muito feliz com esse encontro nosso. Sheila, obrigada. Tem algumas das meninas que estiveram conosco no ano passado. Também a Paula. Obrigada, meninas, por terem nos honrado aí com a presença de vocês. Eu digo que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então se vocês conseguiram pegar um pouquinho do dia de vocês para estarem aqui, obrigada. Quero agradecer a Tati, enfim, uma pessoa maravilhosa que eu tive a sorte de encontrar no decorrer da minha carreira. Eu digo que tão importante quanto resiliência e trabalho duro e competência e estudo são as alianças que a gente encontra na nossa vida, então encontrar pessoas que trabalham junto conosco, que têm os mesmos sonhos, que têm a mesma dedicação e a mesma perseverança são fundamentais para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui hoje. Acho que eu conheço a maioria. Sou Tati Paz, fundadora da Interroots. E há 30 anos atrás saí do Brasil pela primeira vez e fiz uma carreira em recursos humanos. E há 5 anos atrás me mudei pela primeira vez com a minha família para o exterior. E foi dessa vivência que nasceu a Interroots. Então hoje eu trabalho com famílias que vivem no exterior, ajudando elas a transformar essa experiência em grandes oportunidades para todos os envolvidos dentro dessa mudança, com foco muito grande na parte mais de estratégia, na parte humana e realmente da consciência, para a gente viver essas transformações internamente, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades no exterior. Então hoje estamos aqui trazendo essas mulheres super inspiradoras. E a ideia é a gente realmente ter uma conversa sobre o protagonismo no exterior, porque quando a gente muda, as principais mudanças acontecem dentro da gente. E muitas vezes a gente passa por aquele desconforto sem entender o que está acontecendo, a gente se compara com quem a gente era antes de sair do nosso país, a gente se compara com outros, mas a verdade é que cada um está vivendo o seu momento, cada um tem o seu caminho para trilhar, cada um tem o seu propósito. E o importante, então, é a gente assumir, né, as rédeas das nossas vidas, sermos protagonistas e, independente do que acontece, independente de onde a gente está, independente das condições, que a gente saiba aproveitar essas oportunidades. E por isso que estamos aqui com essas 4 mulheres, porque são mulheres que têm histórias muito bacanas e quando eu estava fazendo a curadoria, né, desse painel, o cuidado que a gente teve foi realmente de trazer histórias que sejam bastante diferentes, para que vocês possam se inspirar e se identificar com partes das histórias. Então, vou pedir aqui para as meninas se apresentarem em 1 minutinho, só contando, né, falando o nome de vocês, quanto tempo que vocês estão fora e o que vocês estão fazendo hoje. Vou começar então, meu nome é Manu Moraes. Primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com esse grupo de mulheres incríveis. Eu acho que vai ter discussões muito interessantes, espero inspirar cada uma de uma forma diferente. Eu já estou há 2 anos, pouco, morando aqui na Espanha, mas já moro fora há muito tempo, acho que eu sou meu país número 7, nem tanto, comparado a vocês vão escutar. 14, a Paula, 14 ou 17? 17. Mas cada país é uma história diferente, é um momento diferente, né? Acho que é muito quando você vai sozinha, ou você vai pelo seu trabalho, ou você vai pelo trabalho do marido, ou você vai com filhos, ou você vai sem filhos, ou filho pequeno. Cada país e cada mudança foi uma história diferente e a gente pode explicar um pouco mais sobre isso. E eu trabalho como cientista clínica, então no começo das minhas viagens era muito pelos meus estudos, para fazer doutorado, fiz pós-doc, voltei para o Brasil, trabalhei no INCA como pesquisadora e depois comecei a trabalhar em indústria farmacêutica e aí foi quando eu comecei a ir também outro tipo de trabalho. E a segunda etapa de mudanças que eu falo, aí sim foi por causa do trabalho do meu marido e a gente foi ultimamente fomos para Chicago, sempre 3, 4 anos em cada país. Depois a gente foi para São Paulo, que para mim eu poderia considerar outro país, porque eu sou do Rio. E depois a gente foi para Bogotá, e de Bogotá fomos para Holanda, para Amsterdã, e agora aqui na Espanha. E foi quando eu voltei, quando eu falei, não, agora eu quero voltar a trabalhar na minha área, e deu tudo certo. Posso depois explicar um pouquinho melhor para vocês. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu sou a Fernanda Monteiro, eu tô fora do Brasil faz 11 anos, eu fiquei 4 anos em Nova York, nos Estados Unidos, e faz 7 anos que eu tô em Barcelona. Cada mudança da vida, eu estava numa etapa diferente, né? Quando eu saí do Brasil, eu mudei muito nova. Pra cá eu também era nova, mas com já mais experiência de bagagem e como me comportar em algumas situações. Faz 6 anos e meio que eu trouxe a Oakberry para a Espanha. Há 6 anos e meio atrás eu abri a primeira loja em Barcelona. Desde então foi um desafio de fazer crescer a marca, uma marca brasileira em outro país e mostrar um pouco do que é o Brasil, do que é o nosso produto também para a Espanha. Então vai ser um prazer também compartilhar um pouco com vocês dessa minha história e de como eu cheguei até aqui. Muito bem, meu nome é Paula Coelho, eu moro fora do Brasil já fazem 32 anos. É fácil calcular a minha idade, porque eu saí quando eu tinha 19 anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos do CNPq. Fui estudar ciência da computação nos Estados Unidos, na Universidade de Washington. E logo comecei a trabalhar para a Microsoft, logo no início. Meu crachá era número 3.127. Hoje existem mais de 100 mil pessoas. Tive a oportunidade de trabalhar direto com Bill Gates, porque a minha chefe era Melinda French, antes dela ser Melinda Gates. Então, foi muito importante, foi uma empresa que marcou a minha carreira, mas eu falo que eu não me acomodei porque eu segui um sonho. A Melinda, na época, me pediu para ir para o Brasil para lançar o Internet Explorer, foi o início da internet, e meu irmão trabalhava também nos Estados Unidos na Nintendo, e logo apareceu um edital da Urna Eletrônica Brasileira, e o meu irmão falou, vamos, a gente pode conseguir. Então eu fui para a Índia para desenvolver o piloto, a gente ganhou a primeira Urna Eletrônica Brasileira, logo depois fui para Nova York, levantar capital 3 vezes, e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, lançamos o Internet Banking de vários bancos no Brasil, para não mencionar um específico, e também o imposto de renda na internet, que foi muito legal, porque isso democratizou, não é, a entrega do imposto de renda e receber o imposto de renda também na conta bancária. E logo depois eu mudei do Brasil, mais porque a empresa foi vendida para uma empresa indiana, e eu fui morar na Suécia. Me casei, fui morar na Suécia, passei quase 3 anos lá, com muita dificuldade do clima, para dizer a verdade, e depois fui morar em Paris, morei na Bélgica antes, trabalhei para a União Europeia antes de ir para Paris, e quando trabalhei para a União Europeia, eu fiquei indo para a África muitas vezes, vivi em total de 12 países na África, a cada 3 meses mudando de um lugar para outro, uma loucura, mas vindo para Paris. Então, um pouco de aproveitar um pouco do glamour de Paris, mas da dureza da África também, mas viver a beleza das pessoas na África. Isso me ensinou muita coisa, que foi não ter apego, especialmente do material, né? E a gente, logo depois, voltei para o Brasil uma segunda vez, mas só por pouco tempo, só um sabático de 2 anos no Brasil. Hoje eu moro aqui por escolha, eu sou presidente de uma empresa que tem sede em Londres, mas escritórios nos Estados Unidos e em Dubai. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha vida. Não, a Paula tinha que ser a última, porque é sacanagem isso. Nada, que trajetórias, eu estou encantada de saber um pouco da história de cada uma delas também, e muito feliz de estar com vocês hoje. Eu sou a Beatriz, eu sou diretora de marketing desse hotel que vocês estão vendo agora. Já levo em Barcelona faz 13 anos que eu moro aqui. Trabalhei em diferentes empresas, minha formação é em turismo, eu sou turismóloga. Comecei atuando na área de turismo de luxo no Brasil. Depois eu migrei um pouco para a indústria de tecnologia, fui uma das primeiras empregadas, não sei se todo mundo lembra, do famoso Peixe Urbano no Brasil. Eu fui convidada para abrir esse site lá também. Fui coordenadora de expansão, abrindo os mercados, as diferentes capitais e etc. Foi um período da minha vida super intenso.
E depois eu saí para poder empreender na tecnologia também. Então eu empreendi uma startup junto com quem hoje é meu companheiro. E aí foi também toda uma rotina viajando por diferentes países, levantando capital em Portugal, programa de aceleração, programa também de aceleração em São Francisco, que a gente fez parte. E depois de um tempo, trabalhando com tecnologia, eu estava sentindo aquela coisa de voltar a fazer o que eu gosto de fazer e que sempre foi fazer esse exercício a indústria da hospitalidade de luxo. Bom, vou começar com a Manu. Você comentou, né, que você mudou várias vezes e antes de sair do Brasil e depois com o seu marido acompanhando, e você manteve viva, né, essa sua carreira e o seu propósito. Em algum momento você sentiu que você estava se perdendo um pouco? Como que você se reconectou com a Manu, protagonista da própria história? Eu acho que várias vezes senti que estava me perdendo, e a maneira que eu identificava isso é quando eu começava a virar uma reclamenta, sabe? A chata. Que você fala, você está chegando tarde do trabalho, mas você não dá mais atenção, mas... Então, eu acho que você tem que identificar quando você está saindo do seu caminho. Né? Tipo, eu não quero ser essa pessoa, não quero ser a chata do lugar, né? Então, eu acho que isso, para mim, era a minha bússola, era identificar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, onde que eu tenho que fazer para acertar isso? E eu acho que o momento de reconectar, acho que é muito importante você perguntar para si mesma, realmente ter esse momento de silêncio, e perguntar o que eu quero agora nesse momento, porque a Fabi falou, esse momento vai mudar várias vezes. A única certeza que a gente tem é que a gente vai mudar. Não tem, né? O nosso corpo, voltando para o meu lado biólogo, cientista, nossas células estão se regenerando por segundo. Daqui a 7 anos, nosso corpo inteiro é outro corpo, né? Fora algumas células cerebrais que continuam aí. Mas tudo vai mudando. Então, acho que se a gente não for com esse flow de aceitar essa mudança e contra isso, a gente sofre. Então, eu acho que para mim era sempre esses momentos de silêncio, de me reconectar e falar o que eu preciso agora fazer, o que eu preciso fazer diferente, né? Maravilhoso. Tem vários takeaways aqui, a gente não vai entrar em todos, mas eu acho que os principais que você trouxe, né? Você entendeu o porquê dessa sua mudança, o porquê que você está vivendo fora, é importantíssimo ter isso claro e ter esse alinhamento dentro da família. E realmente identificar esses momentos que, ok, esse momento eu vou focar nisso, esse outro eu vou focar nesse. E não tem nada de errado com isso. Cada um tem o seu momento que é o que está... Enfim, cada um está alinhado com o seu propósito. Fernanda, você mudou de país acompanhando o seu marido e acabou encontrando o seu próprio caminho dentro dessa mudança. Em que momento que você percebeu que essa história também era sobre você? A mudança do país, acho que eu que intrigava mais no nosso relacionamento. Por sorte, meu namorado, na época, trabalhava numa empresa que tinha a possibilidade de morar fora. E eu plantei essa sementinha nele e ele colheu. E aí chegou a data da gente mudar, eu idealizando a vida fora, como eu imaginava que ia ser, a vida de casal, tudo isso. Chegando lá, não era nada como eu imaginava. Aí eu mudei para Nova York, num frio, eu não sabia me vestir, eu não sabia absolutamente nada. Nós éramos namorados, passamos a morar juntos pela primeira vez num país sem ninguém. Eu falava, nossa, essa é a minha vida agora? E ele chegava, né, no dia 2 da mudança de país, ele já tinha a rotina dele e eu não tinha nada para contar. Não saía de casa. E aí eu me tornei a pessoa reclamona, que eu comecei a pensar, essa vida que eu quero, eu tenho o poder de decidir o que eu quero. E aí eu comecei a falar com a vizinha, combinar de sair com as amigas, conhecer gente e construir a minha história, construir o meu caminho. Em Nova York eu não pude trabalhar por 1 ano e meio por questão de visto, então eu tinha que fazer mais da minha vida pessoal, mas visando a minha vida profissional. Então eu fiz 1 milhão de cursos na minha área, que eu sou publicitária, é uma área que está sempre em inovação, está sempre se transformando. Eu fiz alguns cursos, consegui trabalho em Nova York, não na minha área, e como um comum acordo, a gente decidiu para ele ser transferido para a Espanha. Me inscrevi num Master de Comunicação e Direção de Marca, para eu me reciclar, para eu poder entrar na minha área. Assim, quando eu estava no meio do Master, surgiu a oportunidade
de trazer a Oakberry para a Espanha. E eu e o meu marido abraçamos essa causa de trazer a Oakberry para cá, e desde então esse virou nosso propósito. E como uma empreendedora num país novo, eu não tinha para quem correr. Ou era eu que fazia, ou era eu que fazia. Então eu comecei a entender do negócio, de todas as burocracias, do business, do negócio do Oakberry mesmo. E depois de 6 anos, nós abrimos 50 locais da marca na Espanha. Passamos por um período de transação e hoje em dia eu trabalho com o Oakberry. Sou a diretora de franquias da Espanha, diretora de marketing da Espanha, Portugal e Itália. E então foi um caminho que eu fui me encontrando, errei, mas que hoje em dia, olhando para trás, eu fico muito orgulhosa das minhas conquistas. Bom, Paula, primeiro, antes de qualquer coisa, preciso te contar que a tese do Mulheres Positivas foi construída toda baseada no Gates Foundation, na Melinda Gates, em todo o trabalho maravilhoso que ela faz em prol das mulheres. Então, enfim, só o fato de você ter sido executiva direta dela, assim, eu queria jantar, levar você para São Paulo e te roubar e ficar um mês conversando com você e sabendo no detalhe quem é de fato a Melinda Gates. Mas eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência. Eu sei que foi uma experiência muito longa, mas eu queria que você explicasse como foi esse momento com o Bill Gates, com a Melinda Gates, que são aí ícones, né, exponenciais e valorizados e aplaudidos no mundo inteiro, se é verdade ou não é essa história, se realmente eles são grandes líderes, né, porque tem o mito e tem a realidade, né, por exemplo, Steve Jobs, dizem que ele era muito ruim, ele era genial, mas ao mesmo tempo a gestão dele de pessoas não era tão boa. Eu queria que você desse uma percepção de como é que foi esse seu começo de carreira e eu vou mudar um pouco a pergunta, você vai ficar brava comigo? Não. E eu queria que você dividisse conosco, assim, qual foi o maior aprendizado da sua carreira, ou talvez os maiores aprendizados que hoje, olhando para trás, você reflete e fala, puxa, será que talvez se eu soubesse isso lá atrás, as coisas teriam sido diferentes? Assim, é difícil ser mais bem-sucedido do que você é, porque você já é muito bem-sucedida, mas sempre bom pra gente aprender com você e com a sua história maravilhosa. Obrigada. Primeiro, eu acredito que quando a gente tem 20 anos de idade, né, a gente não tem muito a perder, né? Então a gente vai desbravar o mundo. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos, mas uma bolsa de estudos que pagava só a universidade. E eu vim de uma família classe D no Brasil, DOE, minha mãe era costureira, meu pai trabalhava na VASP, antiga VASP. Então, chegando nos Estados Unidos, eu comecei a entrar num programa que chama Big Sister, Big Brother, e logo recebi uma bolsa auxiliar para livros, né? E comecei a trabalhar no Godfather's Pizza para poder ter dinheiro para comer. E estudava muito, dormia muito pouco, né? Com isso, eu consegui logo um estágio antes de entrar para a Microsoft, numa empresa que era a empresa maior que a Microsoft, era a IBM, só que na Carolina do Norte. Fui passar o verão, ao invés de tirar férias, fui trabalhar lá. E logo depois, quando voltei em setembro para a universidade, a Microsoft, como várias outras empresas, vão até o campus universitário, eles fazem entrevista. E eu achava até que não ia ser entrevistar, que ia conseguir o trabalho, porque eram só chineses e indianos, era só eu e uma outra mulher na área de ter um bacharelado em ciência da computação. E fui escolhida e fui trabalhar na área de desenvolvimento de software, para ferramentas de software. E o Bill Gates, naquela época, a empresa era muito pequena. A empresa, hoje, ela tem vários campos, e a palavra campus parece como universidade mesmo. E então, ele passava, não avisava quando. Quando nós estávamos tendo reunião sobre o produto, ele chegava, ele nunca se sentava à mesa, ele sentava no chão, geralmente colocava as pernas para cima, olhando para o teto, ouvia cada palavra e questionava tudo.
Então, o limite da calma, o limite de... o aprendizado em detalhe mesmo, para você propor uma funcionalidade. Por mais que você achasse que aquela funcionalidade fosse bacana, ele sempre arrasava, mas para quê? Para tirar o melhor de você. Então, como eu mencionei para vocês, quando meu irmão falou, vamos sair da Microsoft, da Nintendo, vamos abrir a nossa própria empresa, eu fui atrás de um sonho porque eu tinha uma bagagem. Eu tinha muita confiança em mim, eu sabia que a gente poderia ser capaz, mas quando a gente ganhou a urna eletrônica, nós éramos 2 pessoas e 17 indianos, então nós tivemos que fazer sim uma parceria com empresas para poder entregar, não é? E eu acho que o positivo disso foi que a Vesta Technologies, eu antes era só arquiteta de software, os investidores entraram, investidores grandes, bancos americanos, nós levantamos na época 10 milhões de dólares e nós tínhamos 500 funcionários. Então, isso foi uma história feliz, que eu digo por 3 anos. Depois de 3 anos, os investidores chegaram e falaram, olha, o interessante para eles era abrir capital com a empresa, a bolha da internet veio, não é nada pessoal, mas nós estamos fechando a empresa. Então, aquele sonho virou realidade, sim, de poder acontecer. Talvez o resultado que eu pensava que era de estar na bolsa, ele não se realizou, mas, no entanto, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade com o governo, na verdade, com uma empresa americana, de mudar para os Estados Unidos de novo e trabalhar com uma empresa que hoje faz as eleições de vários estados americanos, dentre eles a Califórnia, e também trabalhar na Bélgica com a União Europeia. Então, o que eu queria dizer é que não existe... Muitas vezes a gente pensa em sucesso e o sucesso não é bater a meta. O sucesso é o caminho que a gente trilha, é o impacto que a gente tem nas pessoas, o legado que a gente deixa para trás, não é? Eu acho que, para não tomar mais tempo, eu acho que isso seriam os pontos principais que eu vejo. E aí, mulheres positivas, estão gostando do Mulheres Positivas? Se preparem que em 2026 tem mais. Agora eu estou de volta em São Paulo para trazer um recado para todas as mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM se juntou com Mulheres Positivas para reunir um ecossistema de possibilidades em prol da equidade de gênero. Lá no app do Mulheres Positivas, você encontra vagas afirmativas de diversas empresas e níveis de escolaridade, além de cursos gratuitos das mais variadas linhas de conhecimento. Mais do que uma iniciativa, é um compromisso real da TIM para que todas as mulheres tenham pleno acesso à educação e oportunidades iguais de trabalho. Então, baixe o app do Mulheres Positivas e aproveite. Clientes TIM podem sim usar todas as funcionalidades sem descontar da internet. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta, edição especial Mulheres Positivas. E aí, ficaram inspiradas? Estão vendo, Mulheres Positivas, que o sonho de vocês não tem limites. Elas sonhavam em conquistar uma vida fora do Brasil, especificamente na Espanha, e conseguiram. Bora continuar assistindo essas histórias maravilhosas dessas 4 mulheres mais que inspiradoras. Bia maravilhosa. Vamos lá, Barcelona é uma cidade linda, super concorrida, com muita opção, muita gente bacana, restaurante bom, tempo bom. Hoje não tá, o tempo é maravilhoso. Quer dizer, uma cidade muito concorrida. Como é que você conseguiu se destacar, né? Porque no final do dia, para esse cargo que você tem aqui, imagino que tem muitas pessoas tentando chegar lá. Então, o que você acha que você fez de diferente? O que você acha que te levou a chegar onde você está hoje? A resposta fácil e resumida é networking. É
essa é a resposta fácil. Isso que a gente está fazendo aqui é muito mais importante do que vocês pensam. Assim. Mas a resposta mais complexa, né? Ou seja, já levava muitos anos morando aqui, já tinha passado por essa adaptação cultural, né? Que é você sair do Brasil e morar num país europeu. Já tinha passado por essa reflexão, né? Já tinha feito várias coisas na vida, tinha trabalhado em algumas empresas aqui, porque busquei trabalho, como várias pessoas, tive que reinventar também a questão da minha carreira. Mas depois de várias experiências, juntando, eu acho que a maternidade também é uma coisa que é outro capítulo à parte, porque a maternidade já é uma coisa que muda a gente muito como mulher, mas a maternidade no exterior, né, sem você ter a sua rede de apoio, sem você ter a família, sem você ter seus pais acompanhando a gravidez contigo, e tudo isso eu acho que foi uma coisa que me transformou muito mais e que mudou muito as minhas prioridades, etc. Depois de passado tudo isso, é que foi o momento que você comentou antes de começar a olhar um pouco mais para mim, né? Ou seja, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, hoje já tenho 8 e 9 anos, mas quando elas já saíram dessa fase mais, né, mais dura, a primeira infância, que foi aquele momento que eu comecei a olhar para mim de novo, aí foi o momento desses questionamentos de, ok, o que eu quero fazer? Mas eu já levava uns 5 anos morando aqui, né, na Espanha, já conhecia várias pessoas, e quando eu fiz esse exercício e vi que eu queria voltar para a indústria de hospitalidade de luxo, meu primeiro ponto não foi começar a aplicar para emprego e um monte de gente. Eu falei, eu vou me reconectar com essa indústria, porque todo o networking que eu tinha de hospitalidade era do Brasil. Eu lembro que eu investi muito dinheiro no MBA internacional de uma universidade muito famosa no Brasil, e você chega aqui e ninguém nunca escutou falar dessa universidade. Nunca, assim, né? FGRU. E então, claro, eu precisava reciclar tudo isso. Então, um pouco como você fez, né? Eu fiz um master aqui na indústria, conheci várias pessoas e despretensiosamente eu não comecei a buscar trabalho. Eu comecei a buscar pessoas para me conectar. Então eu ia a eventos, os eventos do Master, comecei a falar com a gente, comecei a falar com amigos em comum, olha, eu estou pensando em voltar para a indústria, você conhece alguém da indústria que está trabalhando? Ah, eu conheço uma pessoa, eu te apresento e tal. E comecei a tomar vários cafés, estava com a cafeína nas alturas. Mas eram cafés despretensiosos, realmente não era, né, aqui, tem algum trabalho na sua empresa? Não. Me conta um pouquinho como é que está a indústria, quais as percepções que você tem, tanto de gente daqui como de gente expatriada também, que inclusive era até mais fácil de se conectar. E fiz muitos cafés. E num desses cafés eu acabei chegando a uma pessoa que estava conectada diretamente aqui ao Cotton e eu não sabia disso nesse momento. Mas não foi uma entrevista de emprego, foi um café. E depois de fazer esse café, algumas semanas depois, eu recebo uma ligação falando, olha, ela gostou tanto do seu perfil, que não existia essa posição, mas ela estava pensando por vários motivos e tal, de repente oferecer para você essa oportunidade, porque e por isso é tão importante, a gente não sabe o impacto que a gente está causando em outra pessoa nesse momento. Para mim era um café despretensioso e sem saber, ou seja, era uma oportunidade que não existia, e alguém que reconheceu o meu talento, né? E às vezes a gente deixa a síndrome do impostor, né? Ou mais ainda, mais do que a síndrome do impostor, que eu acho que afeta todas as mulheres, a mulher expatriada brasileira ainda tem a síndrome do vira-lata também, né? E eu acho que se a gente acreditasse um pouco mais, né, nisso, eu acho que o fato de eu ser expatriado, o fato de eu ser brasileira, o fato de eu ter tido tantas experiências multiculturais, aportou muito, assim, contou muito mais ao meu valor do que eu mesma dava crédito a isso. Então esse foi um momento do big aha moment, né, na minha vida, e foi assim, e a partir daí, claro, uma vez eu já estava inserida nessa indústria, aí a questão de ir me conectando, né, com outras pessoas e tal, foi todo um processo muito mais natural e suave, mas eu acho isso, assim, networking, é se conectar, é conversar com várias pessoas, porque a gente nunca sabe o impacto que a gente está causando, né, em outras pessoas, assim. Eu só queria fazer mais uma pergunta rapidinho para todas, quem quiser responder. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está aqui ou que está nos assistindo, né, que está passando por esse momento de transição, sentindo talvez um pouco perdida, longe das referências que tinha, como eu comentei, o que vocês diriam para ela? Qual seria esse conselho para quem está passando por esse momento de que, aonde estou?
Uma coisa que me ajudou muito foi ter uma rede de apoio, porque eu acho que no Brasil a gente dá como garantido, né? Take for granted, que é uma coisa que eles têm lá, a avó, a tia, a prima, que tá todo mundo ali, amiga desde a infância. Quando você chega num país que você não conhece ninguém, você fala, e agora, né? O que eu faço? Tipo, um filho doente, meu marido tá viajando, eu tô sozinha. Bate um desespero. Então, eu acho que você criar essa rede de apoio, entender em que grupo você quer participar, porque as pessoas que estão com você têm uma influência muito grande na sua vida. Se você está com pessoas que estão o tempo todo julgando, criticando, daqui a pouco, sem perceber, você está lá julgando igual, criticando igual. Então, que grupo você quer estar? Que grupo de pessoas? Normalmente, naturalmente, é muito as mães da escola, para quem tem filhos, mas eu, por exemplo, gosto muito de esporte, me ajuda muito, eu sou muito física, ativa, então tem um grupo de pádel, que é um grupo super legal, que a gente faz nossos almoços, nossas coisas juntos, se ajuda muito entre nós. Então, acho que eu daria essa dica um pouco de você ter um grupo que te ajude fora, no país que você está. Excelente dica. Completando o que você falou, eu acho que é importante, além disso, né, porque os papais da escola realmente são acabam sendo, né, as pessoas que você tem cuidado, contato cada dia, mas eu faria um matiz se junte de pessoas afins a você, né? Porque às vezes é muito normal, né? Se juntar com um grupo de expatriados, às vezes na escola, né? Junta às vezes um grupo de brasileiros e etc. Mas é importante você se juntar com realmente pessoas que sejam afins aos seus interesses, né? Se conectem de verdade. Se conectem de verdade. Porque uma coisa é esse networking mais amplo, né, que você conhece, etc., que você cumprimenta todo dia na saída e tal, mas para poder te nutrir de verdade, eu acho super importante você se conectar com quem realmente se conecta com você e para fazer atividades em comum, para fazer esporte em comum, ou para fazer um clube de leitura, ou, né, ou enfim, qualquer tipo de hobby que possa aportar algo mais de esse alimento à alma, né, não só ao convívio social, assim, eu diria. Eu vou falar algo mais provocativo. Eu acredito que, bom, pelo lado mais espiritual e filosófico do que o lado, de novo, material, aonde eu estou, em que país eu estou, né? Principalmente, assim, no meu caso, que eu mudei muito, ser fiel a si mesmo e aos seus valores é uma coisa, mas uma coisa que eu aprendi foi a meditar. E eu começo o dia comigo, independente de onde eu estou. Então, aprendi isso de várias formas, não sozinha, não inventando a roda, mas na hora que você ouve palestras como Joe, né, Dispenza, ou Tony Robbins, ou pessoas que fazem você realmente entrar numa meditação em que você não está na versão beta, que é do ego, de quem eu penso que eu sou, né? Porque na verdade um cargo eu estou como diretora, eu não sou uma diretora. Eu estou num corpo de uma mulher, eu estou vivendo em Barcelona, mas isso não, na verdade, me define. Então, a meditação, que seja o yoga, né, que é o religar com essa força superior, seja o que você chama essa força superior, eu acho que foi o primeiro, não falo nem conselho, algo que eu gostaria de compartilhar, porque aonde eu estiver, eu sou eu mesma, não é? Essa é a primeira coisa. O segundo foi que eu nunca estou só, mesmo que eu não tenha uma família, um filho para chegar comigo, mas eu nunca estou só. Então eu sempre busquei também algo que me faça me sentir bem. Eu gosto de fazer hiking, eu gosto de fazer esportes, mas eu sempre faço um contato com o consulado brasileiro. O consulado brasileiro, por exemplo, quando eu morei em Paris, muitos eventos. Eu comecei a fazer muitas amizades, inclusive quando a empresa que eu trabalhava, ela foi comprada e me falaram, você tem que voltar para viver em Washington. Então eu falei que nada, eu moro em Paris. E os meus contatos do consulado falaram, olha, a melhor coisa é estar desempregada na França. Você tem 2 anos de seguro-desemprego, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou estudar gastronomia. Eu sempre trabalhei com tecnologia, então fui fazer um curso de Masterchef no Lenôtre. E hoje
a minha diversão é fazer sorvete. Eu vou me aposentar e vou fazer uma franquia de sorvete. Pega a dica pra Pode falar depois. Bom, pra mim, pegando o gancho, Tati, que você falou que é um quadro em branco, é um quadro em branco em todos os sentidos, porque você chega num país novo, você não sabe absolutamente nada. Tem algumas decisões, ou por exemplo, o médico que você tem no Brasil, porque você sabia, aqui você não sabe nada. Então, o meu conselho, que eu sempre também levo pra mim, é comemorar as pequenas conquistas. Seja descobrir o telefone do eletricista, de descobrir, tem alguma coisa no meu apartamento, com quem eu falo. Essas coisas que no Brasil a gente tem para quem correr, aqui a gente não tem. Então, essas mini conquistinhas, eu acho que fazem a gente vai se crescendo para você, vai melhorando o seu ego, né, a sua autoestima, para você tomar outras decisões e ser mais segura de si. E, infelizmente, o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Manu Moraes, Fernanda Monteiro, Paula Coelho e Bia Rodrigues. E um muito obrigada a Tati Paz, nossa super parceira, líder do Mulheres Positivas lá na Espanha. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!